Olá, sou Miguel Mubarak Hilary, administrador, mestre em administração, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e vice-presidente da ANCA, a Academia Maranhense de Ciências da Administração. Bem-vindos ao quarto episódio do ANCast, que é o podcast da Academia Maranhense de Ciências da Administração. Comigo presentes aqui neste evento a professora mestre e doutoranda Vilma Hilary e a economista Maria de Lourdes Itapari. Temos a satisfação de contarmos com a presença aqui do professor Eliezer Moreira Filho, advogado formado pela Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-graduado em Administração Pública pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Eliezer exerceu ao longo de 4 décadas, a partir dos anos 60, cargos relevantes na administração pública estadual, entre as quais podemos destacar secretário de Planejamento, secretário de Negócios da Administração, secretário extraordinário para assuntos da reforma administrativa do Estado, secretário da Indústria, Comércio e Turismo e secretário de Administração, Recursos Humanos e Previdência. Isso dentre muitos outros, que a lista é enorme, né? Doutor Eliezer, sabemos que a profissão de administrador ela só foi criada em 1965, pela Lei Federal 4.769. Aí nós queremos que você nos fale, portanto, dessa sua grande experiência e rica biografia, né, principalmente no que diz respeito à administração pública, já na década de 60 do século XX. O senhor escreveu, inclusive, vários livros, nós vamos depois filmar esse livro aqui para registrar. E essa nossa entrevista aqui, esse nosso podcast aqui, vai ficar para a posteridade, para que outros estudantes de administração, administradores que queiram conhecer a história da administração do Maranhão, possam ouvir e ver o senhor falando a respeito disso e de outras coisas mais, dessas peculiaridades da administração pública estadual. Por favor, está com a palavra. Muito bem. Eu estava no Rio no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, primeira região. Estava me preparando para fazer curso de doutorado em Direito, né? Quando veio aquela surpresa, para nós lá, quem estava no Rio, da eleição de José Sarney. O senhor tinha se formado em Direito quando? Em 57, 60, 70... 60 e alguma coisa. 61. 61. 71. E aí eu fui conversar com o Sarney, né, sobre que eu estava doido para voltar para o Maranhão, né, e ele me convidou então para vir formar o time dos heróicos, né, voadores que voltavam, né, para o Estado. E assim eu abandonei, eu pedi licença no Tribunal Regional do Trabalho, do qual eu era funcionário. Eu já tinha ido antes para, deixa eu ver qual é o nome, meu Deus, criar uma junta de conciliação e julgamento, né, no Estado do Rio, né? E depois voltei para funcionar na 9ª Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro. Aí é que eu conversei com o Sarney, né, e resolvemos então a minha vinda para o Maranhão, né? Eu pedi licença para o tribunal, né, e vim ao Maranhão. Foi uma viagem meio maluca, né, porque eu fui para Belo Horizonte. De Belo Horizonte a gente pegava um avião, 5 horas da manhã, e 6 horas o avião pousava em São Luís, 6 horas da tarde. Era o dia inteiro de viagem. O dia inteiro. Inclusive o almoço era fora do avião, né? Foi bem. E aqui eu encontrei várias pessoas no aeroporto. Ah, você já soube que você vai para a assessoria técnica do governador? Eu digo, eu nem sei o que eu vim, para onde eu venho, eu sei que eu vim, né? E aí me parabenizaram, essa coisa toda, e assisti a posse de Sarney, né? E no dia seguinte da posse, eu fui ao Palácio, né, apresentar oficialmente ao governador, né? E aí começou o governo, né? Então eu estou no governo de Sarney desde o primeiro minuto, né? Porque eu cheguei antes, que eu tenho um tio
que foi governador interino, Israel Moreira, que era presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, e naquele impedimento, naquele conflito que teve, né? Eugênio de Barros. Hein? Na época de Eugênio de Barros. Eugênio de Barros, né? Então, ficaram sem governador e, então, o presidente do Tribunal de Justiça foi ser desembargador por 3 meses enquanto resolviam o problema, né, de quem era realmente o governador. Então eu já conhecia o palácio, já conhecia os servidores do palácio, tudo isso. Cheguei, não tinha ninguém, andei, perambulei pelo palácio e Sarney tinha um gabinete que era embaixo de uma escadaria onde o Vitorino se hospedava, no mirante do palácio, né? Essas figuras gradas, né? É. E era um gabinete que tinha uma janela com refrigerado e só. Então, foi ali que ele começou a despachar, né? E ali que a gente começou a fazer o governo, né? Elaborar o governo. Quem ia para a secretaria disso, daquilo, do outro, né? Mas ele já tinha isso tudo na cabeça, essa é que é a verdade, né? E ele me disse, você vai para o Grupo de Trabalho de Assessoria e Planejamento, o GTAP, que eu estou criando para dar início ao processo de desenvolvimento do Maranhão. E aí fui eu, ele já tinha convidado em Recife Joaquim Tapari, Mário Leal, Mariano, né? E aqui ele convidou a mim, a Joaquim Tapari também, e convidou a mim, Loester Mendes de Souza, né? E mais uma ou outra pessoa. E nós fizemos esse núcleo. Quando o pessoal da Sudene chegou, né? Aí deu posse para todo mundo, e nós criamos então o GTAP, o Grupo de Trabalho de Assessoria e Planejamento, que começou ao trabalho de dissecação do que era o Maranhão, que ninguém sabia, né? E como é que, isso é uma curiosidade que eu tenho, como é que eram os dados? Existiam dados, informação Não tinha legislativa? informação de nada, não tinha informação. O governo era um governo que cada administrador criava o seu governo, né? Então... Não deixavam história de nada? Não deixava de nada, não tinha nada, não tínhamos nada, né? Eu me lembro que no GTAP nós trabalhávamos levantando dados até a Siriema do Palácio cantar. Ela cantava às 5 horas da manhã, a gente estava trabalhando, né? E olhando onde era a carvoaria do Palácio, que nós transformamos na nossa sala de trabalho, que dava para a Ponta da Areia, na Ponta de São Francisco. Era uma belíssima visão que nós tínhamos. E a Siriema cantava, já é 5 horas da manhã. Então, isso aí, e a oposição metia o pau na gente, né? E o Sarney dizia, olha, vocês querem saber como é o meu governo? Passam 4, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã na beira-mar e olhem para as janelas do palácio, estão todas iluminadas, que é o meu time que está trabalhando para fazer o novo Maranhão. Aquela coisa de entusiasmo que entusiasmou a toda uma geração, né? A nossa geração, né? Ficamos todo mundo entusiasmado por, enfim, poder realizar alguma coisa pelo Estado. Mas com muita dificuldade, né? Não, tinha todas as dificuldades. Nós não tínhamos nada, né? Não tínhamos documento nenhum. Tinha documento de 2, 3 secretarias, né? Que tipo, tinha a obrigação de ter, que era a Fazenda, né? E mais 2, Educação, né? Saúde. Nessa área de pessoal tinha o quê? Só pagamento, registro? A área pessoal era pagamento e como é que o servidor se aposentava. A parte legal, né? A parte legal, né? Só Não isso. existia mais nada. O pagamento era fazenda. Inclusive não existia nem secretaria de A administração. fazia que elaborava a folha, a auditoria e pagava, mandava os contra-cheques para o banco. E não existia nem secretaria de administração. O governador, quando A assumiu... primeira que foi criada foi no governo Sarney. Não, eu acho que não. Acho que tinha sido criada antes, mas não tinha sido ocupada, né? Então, o Sarney, a primeira coisa que fez foi nomear o secretário de administração, que era Zé Maria Cabral Marques, né? Que basicamente não funcionou muito porque ele também nomeou Zé Maria Cabral Marques
interinamente para secretário da Fazenda, porque Pedro Neiva estava se desincompatibilizando do cargo de reitor da Universidade Federal do Maranhão e não podia acumular cargo. Né? Então, enquanto ele estava se desvencilhando desses aspectos burocráticos e legais, né, Cabral assumiu a Secretaria de Administração, que não tinha nada, né? Tinha aquele prédio ali em frente ao BEM, ao Banco do Estado, um prédio de 3 andares, não sei se era o segundo ou terceiro andar, que era ocupado pela Secretaria de Administração. Acho que não tinha nem funcionário, eu acho. E Cabral entrou nesse abacaxi. Mas ele se dedicou mais à fazenda, né? Porque a pressão maior era na fazenda, né? Ele se dedicou mais na fazenda. Depois, quando Pedro Neiva se desincompatibilizou da reitoria da universidade, que assumiu, aí Cabral voltou para a Secretaria de Administração. E depois, logo depois, né, com eles, Orlando Medeiros, que era o secretário de Educação, tinha pedido para sair, porque ele precisava se desincompatibilizar para concorrer à Câmara Estadual. E Cabral, basicamente, assumiu mesmo nessa época. Certo. E em relação à escola de administração pública, bom, a escola de administração pública era um desejo de Sarney que fossem criadas escolas, né, de engenharia, administração, etc., porque não era mais possível os maranhenses mandarem seus filhos estudarem longe, distante, né, sem um acompanhamento familiar, vamos dizer assim, para se formarem. Né? Então precisavam se formar aqui. E aqui que tinha grande necessidade estava no Maranhão. Né? E engenharia, o pessoal da engenharia que fez o Maranhão, né? Basicamente. Aí veio a escola de administração, né? Aí, que Cabral mandou esse pessoal todo para o Rio de Janeiro, para a FGV, né? Teve o diploma, teve o curso, né? E teve o diploma para poder existir a escola de administração. E ela começou com todo o ímpeto, né? No Largo de Santo Antônio, em frente ao... Até que foi rápido, né, que criaram essa escola, porque a lei que criou a profissão de administrador, que no começo era técnico em administração, mas era nível superior, foi em 65. Quer dizer, e já em 68, então, a escola estava sendo criada aqui. Talvez uma das primeiras também. Foi uma das primeiras, foi a segunda do Estado a ser criada. Né? A primeira foi a engenharia, que era lá onde é hoje a Universidade Federal do Maranhão. Era naquele local ali, né? A engenharia. E acredito também que tenha sido uma das primeiras escolas de administração pública a nível do Brasil também. Eu acredito também. Eu não tenho essa informação, mas eu acredito. Porque foi muito rápido a criação da escola de administração. Aliás, tudo era muito rápido naquela época, né? No Rio foi criado em 65 mesmo. Foi. Eu já entrei na segunda turma em 66, lá na Federal do Rio. Mas foi em 68, foi? 68. Eu pensei que tivesse sido mais cedo. Pelo que eu vi aí, você fala em 68, foi quando conseguiram fazer. Ele tentou antes, só que não conseguiu, e logo em seguida... É porque tinha que mandar esse pessoal fazer esse curso da FGV. Demorou mais por causa do curso. Ele tinha que ter a formação para poder selecionar. Para selecionar. E não podia ter uma escola superior sem professor. Né? E os professores tinham que ser selecionados assim. E essa escola funcionou e depois, com a reforma administrativa, ela se tornou um núcleo, né, de debate, porque aí o ISP, que era o Instituto de Serviço Público da Bahia, que nos dava assessoramento, né, o Maranhão, nessa área de administração, o ISP resolveu propor os seminários de seminário de desenvolvimento, né? Formação, de planejamento, etc.
E esses seminários tiveram lugar físico na Escola de Administração. Então, nós tivemos vários meses discutindo em nove grupos, né? O Maranhão, no que era de orçamento de jurídico, que era financeiro, que era de material, de pessoal, etc. Inclusive, muita gente de fora na época, e foi convidado também o pessoal da atividade privada que lidava com esses aspectos, né? Então, essa escola de administração serviu de base para isso. Inclusive, estava formando, né, esse pessoal que tinha já retroagido no Maranhão. Então, foi um momento muito importante, muito bom para eles, que eles vinham com a visão nacional da administração, chegaram aqui, entraram no estudo profundo do debate do Maranhão. O que era o Maranhão, o que tinha o Maranhão, o que não tinha. Porque não tinha nada. Não tinha nada escrito, nada, não tinha um livro, não tinha nada, absolutamente nada. E aí nós fomos descobrir o que havia, né, de leis, de decretos, portarias, etc., né, para começar a discutir o Maranhão nos seus vários aspectos, né. Então, eu acho que eu não tenho aqui, né, foram distribuídos 9 grupos de trabalho, né, cada um com 5, 6, 7 membros, né, e que se reuniam isoladamente e depois se reuniam em conjunto, né. E aí foi criada a Escola de Administração. Com muito sucesso, porque era uma coisa muito esperada pelos maranhenses, né? Todo mundo torcendo para dar certo, né? E deu certo, né? Aí depois veio, da Escola de Administração, veio a Escola de... Teve Educação, se não me engano. Escola de Educação de Caxias, né? Criada em Caxias. Veio a Escola de Agronomia, né? E depois da Escola de Agronomia foi preparado a base da Escola de Medicina Veterinária, que já foi criada de fato na época do governo Pedro de Santana. Foram 5 escolas, né? Faculdade. 5 faculdades. 5 faculdades que depois formaram a UEMA, né? Sim, e aí não tinha. Aí Sarney A fez. medicina já existia, né? A faculdade de medicina. Existia. Aí Sarney Era fez. engenharia, agronomia, medicina veterinária, educação e administração. Exatamente. Sarney fez tudo para que a escola, a federação, a Universidade Federal incorporasse essas escolas como suas escolas, né? Mas houve um obstáculo, resistência muito grande, né? Então ele desistiu e resolveu criar a fundação das escolas, né? Que foram essas escolas que foi criada com a UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão. Eu estou ouvindo o senhor falar e estou me lembrando de algumas histórias que eu vi ao longo dos anos. Realmente, nessa época, não tinha informação nenhuma. Os governadores faziam só a parte política, mas não trabalhavam pelo Estado para dar infraestrutura. Todo mundo fazia parte política, todo mundo. Todo mundo. Porque Na hora de botar a mão na massa... era a única forma das pessoas terem sucesso administrativo na vida, era entrando na área política, né? Os prefeitos trabalhavam politicamente, todo mundo trabalhava politicamente. E contam que a única estrada que estava asfaltada no Maranhão era a pista do aeroporto, porque o resto era paralelepípedo na cidade. Não, mas eu faço uma exceção. O beco da funerária era asfaltado. Também. E o senhor falou, assim, desse tamanho. o senhor falou aí da sua sala lá para ver a Ponta da Areia, mas a Ponta da Areia era inacessível praticamente. Não, a Ponta da Areia era Você de tem que barco. passar de Né? Olha barco. quem ia para a Ponta da Areia tomar banho de barco. Eu ia muito de barco no final de semana com o papai, e atravessava umas lanchinhas que o dono era um tal de chocolate.
chocolate. Exatamente, Né? exatamente. E você atravessar para passar. Minha mãe detestava porque ela tinha um medo de barco enorme. Mas a gente ia lá para ver se ele tinha comprado um terreno lá. Então, de vez em quando ia lá, me levava, a gente passava o dia lá e voltava. Esse chocolate era famoso, porque ele fazia esse trajeto, né, e fazia outros também. A primeira viagem que eu fiz para Barra do Corda foi a bordo de uma lancha de chocolate, que ia até Arari. Arari a gente saltava, transbordava para outra lancha que ia até Pedreiras. De Pedreiras a gente voltava para outra lancha que ia até Barra do Corda. Era um viajão de E graças a esse governo, com todo esse planejamento que você falou aí, desses grupos de trabalho, fizeram a ponte, que hoje é chamada Zé Sarney, que é a ponte de São Francisco. Mas a primeira obra grande não foi essa. Não, sim. A primeira obra grande do governo Sarney foi o asfaltamento da estrada São Luís Teresina. São Luís Teresina, é verdade. Que Eu cheguei a viajar, ainda era Pissarra, para Pedreiras. foi asfaltada na época de Sarney, Teresina, São Luís, e depois também um ponto lá perto de Pedreiras, aquela região, que foi uma derivação, né? Que a gente ia até Pedreiras, já ia até Pedreiras. Então, e asfaltou tudo aqui que precisava ser asfaltado, as coisas pequenas, né? A Estrada da Raposa, São José de Ribamar. São José de Ribamar, Fez a ponte para São Francisco e que A ponte- expandiu a cidade para o lado de lá. exatamente. Fez a ponte de São Francisco e a barragem do Bacanga, né? Que passou de 20 quilômetros para 8 quilômetros o acesso ao Itaqui. São Luís naquela época era uma cidade pequena, né, de 100 mil habitantes. Não mais, 150, 160 mil, por aí assim. E aí preparou a cidade para crescer. Para crescer e para onde crescer, porque São Luís não tinha para onde crescer, ela crescia aqui rumo ao Tirirical, né? Numa linha reta. Aí veio Monte Castelo, Anil, etc. Tal, né? Então, ele abriu os horizontes da cidade para as praias, né? Com a ponte do Zé Sarney, né? E depois para o Itaqui. O Itaqui é uma coisa curiosa, porque o Itaqui, Marli era presidente da... Voluntariado de obra. Hein? Voluntariado de obra, né? Não, tinha outro nome. E ela resolveu, então, lotear aquela região ali do... que tu foste ontem. Que é Jardim. o rumo do Linhares. Itaqui, rumo do Itaqui. Ah, tá. Antes da guarda. Anjos da Guarda. Então fez uma coisa interessantíssima. Ela loteou o Anjo da Guarda todo, né? Vendeu a preço lá embaixo, que ninguém queria ir para lá, né? Vendeu lotes lá, regulamentou esses lotes de forma que as pessoas que tivessem lotes pudessem tirar financiamento bancário para construir as casas, as suas casas, né? E foi um trabalho admirável, né? Esse de Marli, né? Que abriu acesso realmente à habitação para a região do Porto do Itaqui. A gente vê que nessa época, quer dizer, o grande também sucesso desse governo se deveu também ao planejamento, quer dizer, com esses grupos de tudo isso foi trabalho, planejado. que até então não existia essa exatamente, forma, quer dizer, vários grupos planejaram aquilo que mais tarde foi sucesso, né? Comprovando aquilo que nós trabalhamos como administradores, né? Exatamente. Começamos pelo planejamento. Exatamente. E aí veio a Sudema, que Sarney depois do GTAP, né? Ele precisava de uma coisa maior, né? E criou a Superintendência de Desenvolvimento do Maranhão, ao molde da Sudene, né? Criou a Sudema. Eu fui o primeiro superintendente da Sudema, né? E naquela época, então, foi feito uma série de coisas importantes, inclusive o mais importante está aqui, né? Que foi o Programa de Desenvolvimento do Maranhão, né? Que foi escrito, né?
área de energia, que tinha que ser feito, o subprograma de energia, o projeto de atividade rede de transmissão da Boa Esperança, custo do projeto, tanto custo do programa, tanto, né? Aí vem transporte, comunicações, urbanismo, saneamento, recursos naturais, agropecuária, indústria, serviços, cooperativismo, educação e cultura, saúde, habitação, previdência social, ação comunitária e mobilização geral. Custo, 594.877.200. Então, está tudo escrito. Era Cruzeiros. Eu acho que era Cruzeiro. É Cruzeiro, NCR. Cruzeiro Novo. Cruzeiro Novo. E aí, então, né, aí veio as estradas, né, veio BR-135, São Luís Teresina, né, Presidente Dutra, Porto Franco, veio Peritoró, Santa Inês, aí veio esse monte de estradas. Então, pelo que o senhor falou, foi a primeira vez que teve um planejamento Foi, tá aqui, do governo do Estado. Está aqui o planejamento todo do Maranhão. Transformando. E tem uma introdução das diretrizes gerais, objetivos gerais do programa, né? E uma coisa muito bem feita, que Mário Leal foi o mentor disso, né? Que caracterização do quadro estrutural maranhense do sistema produtivo. Ele descreve o que era o sistema produtivo, né, e o que deveria ser, né? Aí vieram os grupos de trabalho de agricultura, pecuária, recursos naturais, colonização, povoamento, abastecimento e as pessoas dedicadas a esses grupos setoriais, né? Então, o grupo central era eu, Mário Aguiar, Joaquim Tapari, Dácio da Coberta do Reis Eduardo, Bandeira Tribuzzi, Celso Beckman Lago, Geraldo Magera de Souza, Edmilson do Reis Duarte, Osmar José Maria de Jesus e Silva. Queria perguntar alguma coisa? Não, mas o importante é que realmente a gente vê que esse plano foi um plano muito abrangente, né? Tanto da parte de Pegou todas as infraestrutura, áreas. educação, todas as áreas, que realmente serviu de base para o crescimento do Maranhão. Tinha até da mobilização administrativa, administração estatística municipalismo. Ele queria saber quem estava É. dentro dos É. grupos. Eu tenho Mas que procurar depois aqui. a gente vê que Eu vou deixar Foi isso. Tu tem esse citado. livro, não tem? Esse livro aí eu acho que eu tenho. Não, esse aqui é essa aqui. Eu tenho esse aqui. Mas é melhor você olhar por aqui, É. porque aqui se contém tudo que está aqui, mais alguma coisa, Certo. né? E também, para a gente ver o contexto assim, de São Luís naquela época, do Maranhão, como é que era a economia do Estado, assim, as indústrias, as empresas, como é que nesse governo Sarney vocês viam essa iniciativa privada naquela época? Olha, quando Sarney assumiu, o forte do Maranhão era as indústrias de algodão, né? Quando ele entrou, estava tudo Está acabando. se acabando, com exceção de uma que ele tentou salvar, que é a Fabril, né? Ele tentou salvar a Fabril, dando dinheiro para pagar funcionário, tudo isso, para o César Budi, né? Para os Abud, Família Abud. a família Budi. Então, mas não teve jeito, né? Não tinha porquê. O Ceará produzia para o preço de custo de uma mercadoria da indústria do Ceará, a arroba, era o preço que vendia aqui no mercado, né? Então não dava, né? Porque Nós tivemos 7 fábricas de tecidos aqui em São Luís. 7 fábricas de tecido. Chamava muito até de a boas. Manchester brasileira. Exatamente. E todas fecharam A última foi a Fabril. por falta de visão, parece que, pelo que eu vi, porque eles compraram as fábricas da Inglaterra, até hoje estão aí alguns esqueletos e alguns recuperados também, como lá nessa área de artesanato, né? Como é que é o nome? Zeprama. Zeprama. Onde até os tijolos, as telhas, a estrutura da fábrica vinha da Inglaterra. E eles não renovaram o maquinário, eles ficaram com aquele maquinário antigo, não houve modernização, e no final estavam fabricando só saco de estopa, chita,
coisas assim mais baratas, aí, que acabaram fechando todos eles. E por isso, talvez, até o nosso patrimônio histórico tenha sido preservado em função desse declínio econômico. Possivelmente. Não se mexeu. Chegaram a fazer 2 prédios, o que é do Banco do Estado hoje, que era do Banco do Estado, aliás, que agora é a Secretaria da Fazenda. Municipal. E o que eu morei ali na Nossa. Rua Grande. E o que tu Caiçara. moraste lá, o Caiçara. Caiçara e o João Goulart, João Goulart na Pedro Praça do II. Palácio lá, que Pedro II, que são os 3 prédios só. É o INAMPS, antigamente. Era o quê? INAMPS. Era INAMPS, aí o INAMPS, quer dizer, era particular que acabou ficando com o INAMPS como dívida Acho que é João Goulart. de Não, eu acho, INSS. eu acho que não. É. Eu acho que ele foi do INEPS o tempo todo. Mas Eu você tenho já essa falou da informação, mas INSS pode ser também, acho que sim, não, no final. não seja correto. Né? Eram os prédios que tinham que chamar a atenção da gente. O resto manteve aquela estrutura colonial. A da Rua do Sol, E né? mais um, na Getúlio Vargas. Que vai Sim, um deixar pequeno até o João Abreu morou lá. residencial. É. Mas, de uma certa forma, com a abertura, quer dizer, com esses programas todos que foram desenvolvidos no governo e com a abertura da escola de administração, eu acredito que, então, nessa época, os administradores formandos estavam numa época de pleno emprego aqui, né? Estavam bem desenvolvidos nessa Exatamente. época, sem necessidade de se deslocar Se deslocar, de São Luís exatamente, para outros é. estados. Eu me lembro quando a escola de administração começou no Largo de Santo Antônio. Depois ela foi lá para a Alemanha. Né? Depois foi para a Alemanha. Que aí inseriu também escola de comunicações. Além da administração, também de comunicações. Formando jornalistas, etc. O nosso querido amigo, O Piratã. não, Jesus Santos foi um dos formados lá. Essa coisa, uma coisa impulsiona a outra, né? E as coisas vão crescendo, né? Então tudo isso eram oportunidades para os jovens maranhenses. Né? E deve ter acontecido também nessa época de várias pessoas também retornarem Sim, para poder se engajar sim. nessa Porque existiam nessa poucas fase de faculdades desenvolvimento. aqui, Né? era odontologia, medicina, direito, E assistência social. era só essas 4. Enfermagem. Enfermagem. Sim, tinha enfermagem também perto da Praça Gonçalves. Exatamente. Enfermagem. E se você Só. quisesse fazer outra coisa, a economia, por exemplo, a administração surgiu depois, engenharia, você não tinha isso aqui. Não tinha. Aí, com esse planejamento, começou a haver necessidade de ter essas faculdades aqui, porque antes também não se construía quase nada aqui, não tinha desenvolvimento. Não, porque A cidade estava restrita, não A tinha mais para cidade- onde. a cidade tinha uma vocação, né, que foi respeitada, né, a vocação de construção portuguesa. Né? É. Isso foi respeitado e ela cresceu à margem do Bacanga e do Rio Anil, né, no rumo do Tirirical. Né? Então não tinha como. Aí vieram aqueles bairros de Monte Castelo, tudo isso. Filipinho, fizeram aquele conjunto lá. Isso, Filipinho, que Aí- foi uma grande construção na época, né? Foi o Remy, a Remy Archer, né? O cabeça Sítio daquilo. Leal. Sítio Leal era É. um ponte. Então, São Luís não tinha como crescer. Quando abriu para as praias, né? Eu me lembro, a gente levava de São Luís, aqui, do centro de São Luís, a Olho d'Água, eram 40 minutos. Nem pelo Cruzeiro do Anil. E fizemos uma aposta, quem percorria esse percurso com o menor tempo ganhou o nosso... Alemão. Não. Olha, até outro dia eu estava brincando comigo. Horácio, qual é o nome? Ele tinha automóveis novos, a quem trazia automóveis sozinho. Importado. Namorador namorava com todo mundo. Gabriel. Gabriel Cunha. Gabriel. Tirou daqui para lá em 40 minutos. Foi Falou recorde. no namorador, eu me lembrei.
Mas, e É, depois figuras folclóricas. Eu estudava com Lídia, sobrinha, irmã, filha de Dona Maria, ele era irmão de Dona Maria, casado com Toninho. E a casa dele ali na Rua das Hortas, realmente. E ele era namorador. E a chegada dos grandes projetos, né? Quando Porto Itaqui. Aí, por exemplo, e quando como é que- chegou a barragem do Bacana, foi uma grande discussão. É uma ponte ou uma barragem? É ponte ou barragem? É ponte. Haroldo era a favor de barragem. Não sei quem era a favor da ponte, né? Acabou Sarney escolhendo a barragem. Então vieram grupos como a Mendes Júnior, que transportou material que tinha na Boa Esperança, que tinha acabado de fazer a barragem da Boa Esperança, para São Luís. Então o pessoal olhava, rapaz, os americanos chegaram, agora a coisa vale. Porque os americanos botavam para rachar, né? E foi feita aquela barragem com relativamente pouco tempo, né? E com grandes problemas. Problema de Maré. refluxos de maré. A ideia de Haroldo era fazer aquilo ali, aquela barragem, né, fazer um grande criatório de peixes, né, ali. E fazer uma das paredes da barragem de vidro, né, vidro forte que você entrava ali e via o fundo da barragem, tudo isso. Tudo sonhar, Haroldo era um O sonhador. Haroldo tem ideias criativas, ele era muito inteligente. Era um Ele sonhador. era Engenheiro. mas era engenheiro o quê? Engenheiro civil. Engenheiro civil? Porque É. ele também tinha uma especialização. Mas ele tinha especialização em... Aeronáutica, alguma coisa. Não. A especialização dele era negócio nuclear. Nuclear. Eu me lembro que tinha alguma coisa assim. E aí ele foi atraído pelo Neiva, cunhado dele, né? Acabou assumindo a secretaria e trouxe Haroldo também. E Sarney colocou Haroldo como secretário de uma feliz ideia. Aliás, Sarney foi muito feliz nas escolhas que fez. Essa que é a verdade. Escolheu muita gente boa. Ele chegou a ser prefeito? Foi ele? Haroldo, Haroldo, né? o melhor prefeito que São Luís já teve. Ele que fez o projeto da Ponta da Areia, não foi, para de urbanização. Foi e fez também, para salvar a cidade velha, ele fez essa avenida de contorno de São Luís. Ah, Hoje você contorna São Luís. chegando pela Beira-Mar ali, Ali pela Beira-Mar. Bacanga. Beira-Mar, Bacanga, O né? aterro. Aquela região, ele Pelo circunscreveu, planejamento. né? São Luís ficou protegida. A parte histórica ela ficou preservada. Preservada. Haroldo era um pensador, né? Era um de ideias. A gente brincava muito com Haroldo. Tinha e sumiu isso. Tinha uma pintura de um pintor famoso do Maranhão, Telésforo, né? Telésforo Moraes Rego. Telésforo Moraes Rego, na Avenida Pedro II. Só que ela funilava, parecia não ter fim. Ele dizia, olha, esse é o projeto de Haroldo para Alcântara, para a ponte que ele vai fazer para Alcântara. Haroldo era um pensador, era um homem iluminado, né? Iluminado. O que a gente nota que, apesar de todos, né, com a sua especialidade, todos, de uma certa forma, tinham essa visão de futuro, de querer Todos desenvolver a cidade, de trazer ou deixar um legado, né? Aí Sarney trouxe Fialho para o DER e depois pôs Fialho na prefeitura, né, que foi um grande pensador, né, de futuro, Vicente Fialho, que depois foi prefeito de Fortaleza também. Muita gente boa. Muita gente veio para o Maranhão, né, atraído pelos jornais, porque o Maranhão era cantado nos grandes jornais de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo isso. E todo mundo começou a prestar atenção no que se fazia no Maranhão, né? O Vale do Rio Doce era um vale vieram nesse governo também ou já foi depois? Por quê? A vida da Vale do Rio Doce, da Alumar. Já veja Alumar, não sei.
Vale do Rio Doce. A Lematura era secretária desse comércio, eu tenho certeza. Mas eu já tinha vindo de Brasília, da Cefal. Acho que foi João Castelo, né? João Castelo. Não vejo no Castelo, não faço. Mas a energia de Boa Esperança foi do governo Sarney, que trouxeram para cá. Porque eu me lembro que a luz aqui era muito ruim, a energia muito fraca. E no interior? Não tinha. No interior ele ligou o Maranhão quase todo a linha de transmissão da Boa Esperança. Sem essa infraestrutura não podia ter desenvolvimento. Né? E depois o presidente da Boa Esperança acabou sendo um dos secretários sem pasta do Maranhão. Era o governador do Ceará, qual é o nome dele? Sete não. Minha cabeça está Sete é ruim. mais novo. Foi deputado. É site? Hein? Gereissati. César Calço. César Calma. César Calço. César Calço. Ele atraiu César Calço também para esse sonho maranhense. Foi um período, não só para a administração, de uma maneira geral, mas também acho que para a economia como um todo. Foi um governo que trouxe muita prosperidade, né? Abriu novos caminhos. Embora talvez nos governos seguintes não tenham prosseguido, né? Eu conto, se não me engano, desse livro, que era uma beleza você de noite ver aquelas empregadas domésticas, tudo com livro de planejamento debaixo do braço, que só se falava em planejamento, né? Indo para colégio. Todo mundo queria ir para colégio. Todo mundo queria colégio. Ele ferveu essa ideia de o colégio é o imã, imanta tudo na área de desenvolvimento. Privilegiou, né, a educação. Que todo mundo ia. Aí fez TV educativa, né, com Cabral. Aí fez coisas maravilhosas. Essa TV educativa eu ouvi falar que na época foi modelo, serviu de modelo para o país inteiro. Cabral foi à França para verificar como é que eles tinham criado lá a TV educativa dele, né? E conversando com os franceses disseram, nós passamos 10 anos programando isso aqui, né? E vocês lá, como é que vão fazer isso? Nós começamos a programar ano passado, mas no ano que vem a gente instala. Aí os franceses, esse povo é maluco. E na coisa seguinte ele estava implantando a TV educativa, ele falando para o mundo, né? O que se nota também, quer dizer, dentro de uma característica do governo, é que ele não só fazia grupos de estudos, implantava e tudo mais, como ele também dava condições das pessoas trabalharem. Sim. Que eu acho que também isso é importante, né? Porque senão as coisas não acontecem. No GTAP, no grupo de trabalho foi responsável pelo projeto daquelas casinhas. Olha, qual é o nome? Meu Deus. Projeto João de Barro. O projeto João de Barro, Sarney pensou o seguinte: eu não vou ter dinheiro para fazer as escolas que o Maranhão precisa. Então vamos fazer uma coisa mais natural, mais nossa. Aí criou-se esse projeto, João de Barro, né? Que ele entrava com o professor, entrava com material escolar, a prefeitura entrava com não sei o quê, e o povão do coisa que fazia o colégio. O quê? Era madeira, era coluna de madeira da localidade. Quem trabalhava, quem construiu o prédio, e eles estavam habituados a fazer, porque faziam aquilo até para macumba, né? Aqueles terreiros, né? Os terreiros, né? E os terreiros se transformaram em escola para 50 alunos. Então minha filha, o que foi feito de projeto João de Barro no Maranhão, não está no gibi. A fiscalização do projeto, depois já com ele em andamento posterior, ia visitar para aprovar. A comunidade fazia os pontilhões, né, para os jipes passarem para chegarem lá para aprovar o projeto deles. O projeto não era do governo, era deles.
Isso é importante porque a comunidade envolvida, ela mantém. Mantém. Porque hoje o que acontece é que o governo constrói e o pessoal destrói. E não se consegue manter uma situação. Aí criou o Projeto Bandeirante. O que era o Projeto Bandeirante? Era ginásio no interior do estado, que não tinha, só tinha o Liceu Maranhense. Né? Aqui em São Luís não tinha mais nada. Ele criou, então, esse Projeto Bandeirante, onde ele capturava o dentista, o escrivão, o não sei o quê, para dar aula. Né? Para dar aula no projeto que era de ensino médio já. E essa coisa evoluiu e se alastrava. Começava em 2, 3 municípios, daqui a pouco estava em 40 municípios. Né? Projeto Bandeirantes, Projeto João de Barro, TV educativa. Foi um momento áureo da educação maranhense. Extraordinário. É que eu digo, essas coisas, se os governos posteriores tivessem dado continuidade, isso aí seria uma maravilha. Mas não, aí todo mundo foi tratar de política mesmo. Isso é uma pena. Despertou, porque foi o primeiro governo, pelo que o senhor fala, pelo que eu presenciei também, ainda era garoto na época, mas vivenciei uma parte já na minha juventude, que despertou para o planejamento, para a necessidade de fazer, de construir, desenvolver, e abriu, com muitos recursos sendo aplicados, abriu o olho e começou a política influenciar nesse sentido e haver muitos desvios e desmandos e briga de poder, né? Eu acho que aí os governos se perderam dentro. Quando Sarney assumiu, a arrecadação do Estado, no interior, era feita pelos coletores. As redes guardavam dinheiro debaixo da rede, debaixo da cama, porque não tinha banco, né? Não tinha rede bancária. Então, como é que arrecadaram esse dinheiro? Ficava onde? Não tinha um órgão público para receber esse dinheiro. Então, cada coletor coletava, punha lá, depois prestava conta, né? No papel, tudo isso. E ele acabou com isso, né? Então, as coletorias ele transformou em grandes entidades, né? Essa é que é a verdade, né? Muito fortes, e no Maranhão todo, né? E o Banco do Estado, quando é que ele foi criado? O Banco do Estado foi criado antes, né? Foi criado, acho que com... Castelo? Não, muito antes de Castelo, antes de Sarney. Antes de Eugênio Barros, não? Não, antes de Eugênio de Barros. Vitorino. Não, não Acha? foi Vitorino. Não, foi um outro, que a gente chamava ele de Patinha Dourada. Depois eu me lembro o nome dele. Ele é que criou o Banco do Estado, né? Que foi um movimento nacional. Os estados todos criaram seus bancos do Estado, porque possivelmente o governo permitiu. Naquela época havia necessidade, né, para poder fazer essa malha Sim, de agências para poder eu me lembro, distribuir esses recursos. Meu pai era diretor da Colônia Agrícola Nacional do Maranhão, Barra do Corda. Tinha muito dinheiro, porque era um órgão federal. Eu viajava com o papai, pegava o trem daqui 5 horas da manhã, chegava em Coroatá às 6 horas da tarde, dormia em Coroatá. De manhã pegava-se um caminhão, ia até Lima Campos. De Lima Campos a gente entrava num burro, ia até Pedreiras. Pedreiras a gente dormia e de manhã seguinte pegava a lancha e ia para a Barra do Corda, não sabia o dia que chegava. Porque não tinha banco, ele carregava uma mala de dinheiro para pagar funcionário federal na Barra do Corda. Eu me lembro, nos trens, ele com aquelas malas, papai, essas malas, não fala nisso. Nós estamos falando coisa de 60, 70 anos atrás. Não tinha rede bancária, não tinha nem correspondente bancário. Na Barra do Corda não tinha correspondente bancário, porque o que a colônia pagava por mês aos funcionários, que eram federais, né, os comerciantes não tinham base, sustentação financeira para isso. Então tinha que levar o dinheiro em espécie mesmo.
Era o Maranhão que a gente conhecia. Maranhão que eu fiquei nos atoleiros, né? Dias e dias, vindo para São Luís, naquela região ali de São Mateus. Era 2, 3 dias de viagem de jipão. Né? Era esse o Maranhão. Você daqui para Teresina, eu não sei como é que ia. Não me lembro, mas talvez por outro lugar, né? E quando fui asfaltar a São Luís Teresina, ficou uma maravilha. Né? Aí houve um incremento grande, né? Não só na circulação de pessoas, como a circulação de mercadorias. O Maranhão produzia muito algodão, né? Muito algodão. Tinha produção de arroz também. Arroz. Teve muito arroz. Muito arroz, muito algodão. Arroz, ele se rivalizou com o Rio Grande do Sul. Açúcar também tinha naquela época, né? Álcool e açúcar. Tinha, mas não era o peso, né? O peso era algodão e arroz. Algodão, nós concorríamos com o Rio Grande do Sul, a ver quem tirava o primeiro lugar esse ano, produção de algodão. Vamos encerrar então essa nossa entrevista de hoje aqui com o nosso querido, estimado, brilhante aqui, Eliezer Moreira, e essa contribuição que ele nos deu sobre a história do Maranhão. Teríamos que, para contar essa história toda, mesmo ter muito mais momentos desse para poder Ele deixar até fala, registrado. Miguel, uma coisa muito importante. Com tanta gente para escrever sobre a história que deveria usar, Joaquim Tapari, Maria, ninguém se atreveu a escrever a história do período do governo. E Ele foi o único único que se... E como ele dizia, eu não consultei nada, nem jornal, nem conversei. Eu me lembrava, sentava de noite, ia para o computador, aprendeu a usar o computador sozinho, sem aula. E comecei a escrever. Isso aí realmente... E eu me questiono por que estava não deixando nada escrito, por que Joaquim não deixa, e eu incentivo mais leal. Joaquim é uma cabeça Tinham boa, tantas né? coisas para somarem, né? Para ficar só eu escrevendo, mas também o que eu escrevi foi de cabeça mesmo. Não, eu escrevi tudo de cabeça, porque eram episódios recentes, né? E eu participei intensamente desse tempo, né? Então eu sentava no computador de noite, né? Espontaneamente naquela. Ia fluindo. Ele dormia, quando ele acordava, ele ia. Ou então ele escutava com alguém na rua, conversava, se lembrava, chegava em casa. Aí, como ele já sabia inserir e resgatar, aí foi indo. E aí nós temos essas produções que ele nos trouxe aqui, que saiu, né, do seu conhecimento, da sua cabeça, sobre essa vivência, né, nesses várias décadas de experiência aqui no Maranhão. E são muito importantes. E agora a gente está segmentando isso nessa gravação para ficar, né, o registro nesses meios de comunicação mais modernos, né? Agora se chama uma entrevista de podcast, É verdade. tem toda uma tecnologia diferente e tal, mas então vamos deixar registrado isso também, não só em papel aqui na nossa linha de Gutenberg ainda aqui do Prelo, né? Para passar então para as novas tecnologias e deixar isso registrado nos YouTube da vida aí, né? Das nossas redes sociais, para o pessoal conhecer não só a figura de Eliezer, mas toda a sua produção. Tem muita coisa a literária mais. sobre o Maranhão. São São quantos livros, autor? 14. 14 livros.